Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, louros escuros, ou médios, nem sei. Estou vestindo um tênis preto, usando óculos e usando um macacão preto. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o papel da liderança e da emoção na inovação. Ok? Vamos lá. A gente vive num mundo cada vez mais digital, transformações em todos os negócios. Isso está impactando nossa vida. A gente tem falado sobre isso o final de semana inteiro, né? O avanço exponencial da tecnologia, ele abre muitas oportunidades, mas tem fechado muitas outras, né? A gente viu os layoffs, a gente está falando muito sobre isso. O Tim Cook, o CEO da Apple, ele trouxe essa frase de agora de agosto: a revolução da IA é tão grande ou maior do que a revolução da internet. Quem viveu antes da revolução da internet sabe o impacto que isso foi, e quem já nasceu nela, já nasceu numa geração onde tudo estava acontecendo. E qual é a questão? Num momento como esse, em que quem não se adaptar ao mercado vai ficar fora, a inovação ainda é o principal diferencial estratégico. Sem inovação, a gente não sobrevive no mercado. Então, eu vou contar rapidinho 2 cases que são antigos, que o pessoal mais antigo já conhece, né? Mas de empresas, de grandes empresas que acabaram perecendo. A Blockbuster, ela teve, nos anos 2000, a chance de comprar a Netflix por $50 milhões. Mas ela se recusou. Ela preferiu seguir com as lojas dela, chegou a ter 9 mil lojas no mundo. Mas acabou perecendo com a pirataria e com as próprias streamings, né? O próprio serviço de streaming, como a própria Netflix e Amazon Prime e tantas outras. A Kodak era um gigante de fotografia. E eu não sabia, antes de começar a fazer essa pesquisa, que foi a Kodak que inventou a primeira câmera digital nos anos 70. Totalmente à frente do tempo dela. Mas eles acharam que, se a gente botar essa câmera para frente, ela vai matar o nosso mercado de câmeras fotográficas e dos insumos para as câmeras. Ela acabou perecendo pela própria invenção. Então, o Ed Hess é um líder, um professor na Universidade da Virgínia, e ele conta que ele perguntou aos líderes ao longo dos anos o que é que eles estavam fazendo para criar inovações melhores. Eles disseram que estavam contratando melhores pessoas, desenvolvendo melhores processos. Em seguida, ele fez uma outra pergunta. Ele perguntou a esses mesmos líderes o que é que eles estavam fazendo emocionalmente para habilitar inovação nas organizações. E qual foi a surpresa que ele teve com a resposta? Você está louco? Como assim? O que emoção tem a ver com inovação? Né? Então, mas aí vem o Ed Hess e conta para a gente que inovação é emocional. Não é apenas um processo cognitivo. Por quê? Porque a gente precisa correr riscos para fazer inovação. E correr risco dá medo, não dá medo? Medo é emoção. Dá pânico. Né? Então, a gente vive... nós somos emocionais. Opa. Estava entrando... E tem pior. A gente aprendeu desde a infância que os nossos méritos eram medidos por acertos. Pode ser que os mais novos tenham sido diferentes, mas para mim era assim, eu acho que na escola ainda é. A gente só passa de ano se tirar a nota top. A gente não tem espaço para errar. O problema é que a gente chega no mercado e a gente traz isso junto com a gente. Então, a gente vai fazer o quê? Quantas vezes aqui vocês entraram numa reunião e ficaram caladinhos com medo de dizer besteira? Quem aqui nunca pensou e disse assim: vou dar uma ideia numa ideação, e dizer, cara, e se todo mundo começar a rir da minha cara? Então, por medo, pior ainda, vou fazer uma reunião com C-Level, e se eu disser besteira, esses caras me botarem para fora? Né? Então, os medos da gente estão aí. E a gente fez o quê? Cria barreiras emocionais para se proteger. A gente não se abre mais. Né? E aí isso tem um problema. Porque medos e a proteção dos nossos egos é zero inovação. Inibe totalmente. Então, a gente precisa ser vulnerável. Aí eu vou trazer
a dama da vulnerabilidade e da lição, para dizer isso para a gente pessoalmente. Sem vulnerabilidade, não há criatividade. Sem tolerância para falha, não existe inovação. É simples assim e a gente precisa se conformar e se jogar. Se a gente precisa continuar trabalhando, é isso que a gente precisa fazer. Então, a Brené Brown, para quem não conhecia, vale muito a pena ler o material dela. Sempre tem muita coisa interessante. E essa frase ela fala num TED Talk, que é bem famosão e antigo já. E aí ela lembra para a gente que, eu falei aqui, a gente precisa ser vulnerável. Ela lembra que ser vulnerabilidade não é fraqueza. É a emoção que nos conecta verdadeiramente com os outros. E está aí a segunda palavra que a gente vai trazer, que é muito importante. A gente precisa criar conexões para conseguir inovar. Pouquíssimos líderes empresariais, realmente, a gente escuta todo mundo falar, né, na empresa, não, a gente tem ambiente social, emocional, com uma boa saúde emocional no nosso ambiente de trabalho, a gente fornece tudo que os funcionários da gente precisam para isso. Mas a realidade é que essa segurança psicológica dos colaboradores não acontece na maioria dos lugares. Essa pesquisa da McKinsey, tá? E aí, eu preciso voltar. Volta. Não acredito. Voltou? Passou? Pô, ninguém quer me deixar mostrar os meus gifzinhos? O outro falhou. Foram os gifs que bateram. Mas vamos lá. A gente precisa lembrar, e essas pessoas que estão nas empresas precisam saber, que emoções positivas é que vão melhorar o processo cognitivo da gente. O pensamento disruptivo, a criatividade. Então, para ser criativo, a gente precisa se sentir bem. Para ser inovador, a gente precisa se sentir bem. E a gente é sentimento puro. E as emoções negativas, o que é que vão fazer? Quantas vezes a gente está angustiado no trabalho? Vai me dizer que tu está lá todo triste, achando furioso com alguém, e tu está inovador? Se você está lá tratando as pessoas mal e elas vão estar fazendo inovação para você, não é real. O medo e a ansiedade têm o efeito completamente oposto. Tá? Eles também inibem a inovação. E aí vem o Antônio Damasio, que é um cara muito legal, o livro dele é muito interessante, e diz que nós não somos apenas máquinas de pensar. Nós somos máquinas de sentimento que pensam. Nós somos humanos, nós somos sentimento. E é mais uma palavra que a gente vai guardar. As organizações precisam enfrentar as coisas que fazem, né, que trazem essas emoções ruins para os colaboradores, para que o negócio comece a funcionar. Tá? Eles precisam trazer esse ambiente emocionalmente seguro. E, para isso, eles precisam promover boas emoções. Quais são os benefícios da segurança emocional? E esse eu vou ter que ler, que está pequenininho. Redução de 27% na rotatividade, o engajamento aumenta, a produtividade aumenta 50%, a gente tem 74% menos estresse, mais satisfação na vida e muito mais probabilidade de que a gente vá colaborar para construir o que a gente precisa construir junto. Então, o clima positivo é o impulsionador da inovação. E quando é que ele acontece? E foi por isso que eu falei de liderança. O papel da liderança nesse clima é muito importante. E aí estou falando da liderança desde o C-Level até as lideranças aqui, ou mesmo os colegas, que não precisa ser uma liderança... como é o nome? Não precisa ser uma liderança no papel, você não precisa ter isso como cargo. As pessoas muitas vezes vão lhe seguir, porque você... Né? Então, vamos lá. Mas vamos botar a responsabilidade na empresa, então. É a liderança apoiadora, aquela liderança que apoia o funcionário, que enxerga a pessoa por trás do trabalho. Ela é um impulsionador da inovação, desse ambiente emocional e, consequentemente, da inovação. A liderança consultiva, que é aquela que traz o colaborador para construir junto, que deixa que eles ideiem, que vai ali e pede opinião, que constrói junto, é quem vai mais impulsionar essa segurança psicológica. Já a liderança autoritária, quem tem uma liderança autoritária já sabe, né? É um detrator da inovação. Então, as empresas que são inovadoras, elas promovem a diversidade,
eu estou falando pouco disso, mas isso é importante, se adaptam a mudanças, as pessoas não podem ter medo de falar, então criam um ambiente onde as pessoas se sentem à vontade de falar, desafiar o status quo, inclusive numa reunião com o CEO. Né? Isso não quer dizer que a gente vai ser grosseiro e que está tudo bem, né, gente? A gente já sabe disso. Mas inovação, resumindo isso aqui, é um esporte que se joga em equipe. Assim como em design, inovação não se faz sozinho. Não é mais aquele mito da pessoa trancada lá... Vou correr, hein? Da pessoa trancada lá no quarto fazendo inovação sozinho, não é real. Eu queria que vocês olhassem para essa imagem e pensassem qual é a emoção que vocês estão sentindo olhando para ela. Guarda essa emoção. Você acha que a pessoa que está do seu lado sentiu do mesmo jeito? Aí vem a Brené Brown, que durante muito tempo ouviu de todo mundo que a gente precisava entender as emoções dos outros e as nossas, e diz que eu não posso mais dizer que a gente consegue ler as emoções alheias. Há muita coisa por trás, muitas camadas. Emoção é físico. A gente sente emoção no nosso corpo. A tensão e o coração batendo forte antes de entrar aqui é um reflexo disso. A emoção também é biografia. É de onde você veio. É da família onde você foi criada. É da região onde você foi criada. Na família da Brené Brown, por exemplo, ela conta que ela não tinha direito de ficar triste. Ela podia ter raiva, não tristeza. Emoção também é comportamento. É como nós nos mostramos. É como nós demonstramos nossas emoções. Como nós reagimos a uma situação. Cada pessoa vai reagir de um jeito. Num trânsito muito brabo, alguém vai perder o dia e acabou o dia e vai dormir com raiva. Outra pessoa pode enxergar aquele momento como um momento... Vou ouvir meu podcast, bota minha musiquinha e eu vou aproveitar que é um momento que eu estou sozinha para ter para mim. Então, cada pessoa vai reagir de um jeito. Por fim, a emoção é histórias passadas. Você viveu muitos anos naquele ambiente, com aquelas pessoas. Então, vocês se entendem. Entender não quer dizer que você sabe todas as emoções das pessoas, não. Mas é isso. Tá? Então, por onde você teve o seu contexto, vai mudar a forma como você se emociona. E a gente, como líder, precisa entender isso. Aí a Brené Brown vem e solta uma bomba. Que ela sempre disse, vamos lá, a gente sempre falou aí, calçar o sapatinho do outro, né? Se colocar no lugar do outro. Mas aí ela diz, provavelmente o maior erro que eu cometi nos 10 anos de pesquisa foi acreditar que nós poderíamos ler as emoções de outras pessoas. Eu estou totalmente com ela. Eu tento concordar porque é o seguinte, assim como no design, a liderança, a gente também precisa exercer empatia. Não estou dizendo que não tem que ter empatia. Mas a gente precisa ter a ciência de que e ter autoridade. A gente precisa estar aberto de verdade a ouvir a verdade de cada pessoa. A verdade que ela lhe conta, a gente às vezes numa coisa de design a gente quer dizer, mas a verdade que ela está te contando é a verdade dela e você não tem o direito de refutar. A gente precisa ouvir e aí, se depois nas suas pesquisas você quiser pensar mais, tudo bem. No final é isso. Liderar exige conexões, é preciso enfrentar o que provoca emoções ruins para criar ambientes emocionalmente mais seguros e habilitar a inovação. A mudança começa em cada um de nós. A minha experiência é bem essa, é muito difícil no começo. Meus primeiros feedbacks para receber foram difíceis, para dar, pior ainda, é uma responsabilidade muito grande. Né? Então, eu vou trazer aqui umas figurinhas só. Então, é um exercício de humildade, autoconhecimento e superação extrema ser líder. Mas é importante a gente saber que a gente pode errar, que a gente não tem que estar certo sempre, e me mostrar vulnerável e realmente me abrir e me colocar de igual para igual com as pessoas que eu mentorei, ou de quem eu fui professora, ou com quem eu trabalhei lado a lado. Fez toda a diferença na minha carreira. E fez diferença também, graças a Deus, na carreira de outras pessoas que foram influenciadas por isso. Então, por fim, eu quero convidar vocês a se desafiarem também. Se permitirem ser vulneráveis, criar conexões com vocês mesmos, para que vocês possam se conectar uns com os outros. Isso começa aqui. Bora junto construir ambientes emocionalmente mais seguros e inovadores?